Olá, boa tarde. Eu sou a Débora. Hoje a palestra vai ser sobre Janeiro Branco comigo. Então, para iniciar, vamos fazer uma prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja, salve Jesus, graças a Deus. Esse é o toque secreto, né? Então vamos falar um pouco sobre a campanha de conscientização no Janeiro Branco, né? Então, como todo mundo conhece, existem várias campanhas de conscientização ao longo do ano. Nós temos a campanha de Outubro Rosa, a campanha Novembro Azul, a campanha Setembro Amarelo, e junto com isso nós também temos a campanha Janeiro Branco. Vocês podem ver aqui, eu trouxe para vocês uma imagem que era justamente para vocês verem a quantidade de campanhas que existem hoje, feitas pelo Ministério da Saúde. Essas campanhas elas foram feitas de inicial por um grupo de profissionais de saúde, levadas ao Ministério da Saúde, e depois entraram para o calendário, que é o calendário que todo o SUS segue. Então a gente tem, por exemplo, janeiro, câncer do colo do útero e saúde mental. A gente tem, por exemplo, em agosto, a campanha do Agosto Dourado, que é a respeito do aleitamento materno. Setembro, a gente tem saúde mental, doenças cardiovasculares e campanha de doação de órgãos. Outubro, câncer de mama. Novembro, novembro azul, que é câncer de próstata. E dezembro, a campanha de AIDS, né? Então, vocês veem que durante o ano, nós temos diversas campanhas justamente para mostrar para as pessoas as questões de mais necessidade a respeito da saúde de cada um. Essas campanhas elas são feitas hoje pelo governo justamente para quê? Incentivar as pessoas a procurarem ajuda e cuidarem da sua saúde. Então, com base nesse contexto todo, a gente tem também Janeiro Branco. Pode passar. Então, começando pelo nome, por que Janeiro Branco? A gente tem como cultura social, histórica, todo fim de ano passar de branco, né? É uma coisa já intrínseca na nossa cultura. A gente passa o Réveillon de branco, chega no início do ano, a gente tem aquela coisa de rever nossa história, correr atrás de novos hábitos, reescrever alguma coisa que não anda muito bem. Então, com tudo isso, a gente para, a gente reflete. O que deu errado no ano que passou? O que eu quero que dê certo nesse ano novo, certo? Então, o que eu convido vocês? Eu convido vocês hoje a fazer uma reflexão sobre o que vocês querem sobre esse ano que se inicia, tá? Então, eu trago para vocês uma frase, que como uma folha em branco, nesse início de ano, novos planos, metas e recomeços. Como está a sua saúde mental? Então, no primeiro mês do ano, de uma forma simbólica, a gente consegue linkar, então, o porquê de Janeiro Branco, né? Porque é o recomeço. E esse recomeço, ele é justamente para a gente pegar toda aquela energia que a gente recebe, né? Das boas festas de Natal, Ano Novo, e dessa forma conseguir jogar toda essa energia em algo que a gente consiga tirar, sabe, do baú, pegar aqueles projetos que a gente não estava dando tanta importância, ressignificar ele, pensar em outras coisas. Pode passar. Então, esse planejamento, isso que eu convido vocês a fazerem hoje, ele é um momento propício para vocês repensarem em todos esses aspectos da vida. Então, assim, campanha, só para resumir, Janeiro Branco. A campanha de Janeiro Branco é dedicada a colocar os temas de saúde mental, saúde emocional, educação emocional,
objetivo da campanha Janeiro Branco? Fazer com que esses assuntos venham à tona e nos façam pensar. Criada em 2014 em Uberlândia, e aí eu vou fazer um adendo, né? Eu achei muito engraçado que essa campanha é uma campanha tão importante, foi criada em Uberlândia, lá em Minas, né? Meio que o berço dos vídeos. Eu achei tão interessante. E a pessoa que criou essa campanha fala o seguinte: eu acordei um dia e me veio o nome Janeiro Branco. Eu peguei meu WhatsApp e coloquei lá Psy. E todas as pessoas que tinham com o nome Psy, fulano, eu selecionei e mandei uma mensagem falando: vamos começar uma campanha de saúde mental? Esse gancho é só para a gente pensar um pouco sobre como será que às vezes a espiritualidade age. Interessante, né? Então, continuando, essa campanha é um esforço dos profissionais de saúde em prol da conscientização das pessoas a respeito de cada um deve pensar de si. Então, por que é tão importante falar sobre saúde mental? A ideia dessa palestra não é ser uma palestra pesada, que a gente vai falar sobre depressão, suicídio, ansiedade, estresse, burnout. Não. A ideia dessa palestra é para a gente pensar em saúde mental, porque a prevenção é mais importante, porque da prevenção faz com que a gente não tenha adoecimento. Então, muito melhor a gente começar a tratar e a lidar com isso antes do adoecimento. Então, a ideia dessa campanha é justamente fazer a gente pensar, caso identifique algum tipo de adoecimento, procurar ajuda. Então, a gente consegue ver, 1 a cada 20 pessoas no Brasil tem algum adoecimento mental. Entre depressão, ansiedade, estresse, burnout, que nem são doenças mentais, são transtornos. Então, a gente está falando nesse ponto de esquizofrenia, bipolaridade, né? Esses adoecimentos, se você for analisar, 1 a cada 20 pessoas. E isso é um número por baixo que eu trouxe lá de 2017. Porque por conta da pandemia, alguns números ainda não foram atualizados. Mas tem-se ideia que esse número baixou de 1 para 10. Mas ainda não tem como a gente comprovar isso, né? Então eu trouxe para vocês aqui esse gráfico que vocês podem ver, por exemplo, que a terceira maior causa de morte de pessoas entre 15 e 35 anos no Brasil. No mundo, a segunda maior causa do mundo são as doenças mentais. Que a maior parte é a depressão. Então, quando se ouve falar que a depressão vai ser a maior doença do mundo, tudo mais, tudo caminho para cima. Porque as pessoas tendem a se isolar mais, ficar mais dentro de casa, cada vez mais fechadas dentro do seu próprio mundo. Então, só para vocês terem uma ideia, 70% dos brasileiros sofrem de algum tipo de estresse. Só que esses brasileiros, 70%, eles sofrem de estresse, mas será que eles procuram ajuda? Ou procuram fazer alguma coisa para que esse estresse diminua? Ou que faça aquela compensação? Então, hoje eu estou estressado aqui, mas amanhã eu vou no parque, vou fazer alguma coisa, eu vou relaxar para fazer com que, de alguma forma, eu mantenha uma vida equilibrada. Porque são dados alarmantes, mas não adianta nada a gente ver os dados e pensar: depressão é frescura, não, isso não vai acontecer comigo. Pode passar pouco. 322 milhões de pessoas vivem com depressão no mundo. E esse dado é de 2020. A gente sabe que durante a pandemia esse número ficou sem
ser analisado. Porque muitas pessoas durante a pandemia desenvolveram depressão, ansiedade, estresse, justamente porque em casa, às vezes, era o último refúgio que ela tinha, de lazer, né, de repouso, e aí ela trouxe o trabalho também para dentro de casa. Então, são números que vocês podem imaginar. É um Brasil, acho que, eu não lembro bem os dados, mas assim, é muita gente. E é um número que, assim, não se é trabalhado. Então, quando a gente diz a importância de um janeiro branco, justamente é isso. É se trabalhar na prevenção para que antes que a pessoa chegue naquele nível de estar deitada numa cama e não conseguir mais levantar, ela já esteja se prevenindo. Ela já esteja conversando, esteja sendo medicada, buscando ajuda, terapia, aconselhamento, que é para justamente não chegar naquele ponto. Porque quando ela chega naquele ponto, para você resgatar é muito pior. Então, é a prevenção mesmo. Então, por exemplo, você descobre que você tem um problema no coração. Você vai procurar um médico quando você já está infartando? As chances são bem difíceis. Você vai procurar quando? Quando você descobriu. Ou quando você começou a ter lá uma dor no peito, uma falta de ar, uma fadiga, às vezes um emagrecimento muito rápido, né? Aquela perda de peso. Então, assim, começou a ter os sintomas, tem que ficar de olho para a gente conseguir já ir trabalhando em cima, para não deixar com que aquilo já estoure a corda e você não tenha mais o que fazer. Tá? Pode fazer. Então, quais são os principais sinais de adoecimento mental? Lembrando que esses sinais, assim, não é porque você teve hoje, amanhã e depois, eu estou com depressão. Não é isso. Alguns sinais aqui, eles têm que ser seguidos por, às vezes, 15 dias seguidos. Você teve 15 dias seguidos de alguns desses pontos, está na hora de você buscar um médico. Tá? E, geralmente são 5 sintomas. Então você pode ver, por exemplo, aqui tem um monte. Deu 5 sintomas que você teve há mais de 15 dias, procure ajuda. Converse com alguém e busque auxílio. Esse já é um sinal de alerta. Tá? Falta o excesso de apetite. E aí entra muito naquela questão da compulsão, né? Deixei de comer porque de repente você teve algum problema na família, muito estresse na faculdade, muito estresse no trabalho, uma perda de um ente querido, algum problema muito grande que você está passando na família, um sinal. Sensibilidade emocional, por exemplo. Choro sem parar de manhã, tarde à noite. E aí, de repente, eu fico agressiva. Jogo prato, xingo, falo palavrão, não quero papo com ninguém. Me isolo. Isolamento ou afastamento do seu círculo social. Cansaço. Você acorda de manhã cedo e você já não tem a mínima vontade de levantar da cama. Isso são todos os dias. Então, pense você, quem sofre com ansiedade, depressão, burnout, estresse, não vai trabalhar. Pelo contrário, vai trabalhar sim. Vai trabalhar, vai no shopping, vai no cinema. Namora. Visita a família. A questão é o sofrimento interno que carrega. Então, só aí a gente tem 5. Tem 5 sintomas. Há mais de 15 dias, é um alerta. O que a gente não pode confundir é tristeza, melancolia com depressão. Meu cachorro morreu. Óbvio que a gente acaba ficando triste. E fica melancólico. Mas isso é um processo de luto, ele leva um tempo para passar. Esse processo de luto, ele tem um tempo. E esse tempo, ele tem um tempo para acabar. Passou esse tempo, não acabou, é um sinal. Se ele vier acompanhado de não como, não durmo, estou agressiva, estou irritada, não quero sair de casa, já não é um processo de luto normal. Então, tudo tem que ser muito bem avaliado. Mas eu tenho condições de avaliar isso sozinha? Você tem condições de avaliar os sintomas.
E aí, em psicologia, a gente usa muito o caderno do humor. Quando você começa a investigar os seus sintomas, a gente tem por força do hábito anotar aquilo que a gente está sentindo. Acordei feliz, acordei cansado, fiquei irritada a tal hora. E aí sim a gente vai conseguindo ter um termômetro ali das nossas emoções. Então esses sinais são os principais que a gente tem que ficar alerta. Ansiedade. Um médico psiquiatra disse uma vez que desconhecia pessoas que moram em São Paulo e não têm ansiedade. Por si só, o fato de você morar em São Paulo já é um fator de ansiedade. Vou pegar o ônibus, lotado. Vou pegar o trem, lotado. Vou passar no posto de saúde, não tem vaga. Né? Estou desempregado, meu trabalho é um quiprocó. Enfim, como se morar numa grande metrópole, cheio de coisas, cheio de pessoas e não ter ansiedade. Então, o que acontece? É meio que exponencial, né? A cidade cresce, a ansiedade cresce junto. E aí, esse mesmo médico disse, sossego, paz, calma, tranquilidade, no meio do mato, com as galinhas, e aí você vai ter ansiedade para não se chover. Né? Vai chover. Vai chover, né? Mas não dá. E esse ponto a gente tem que entender e tem que se respeitar e se entender. A gente mora numa metrópole enorme, com um monte de gente. Então, tudo bem não estar bem. Tudo bem ter ansiedade. Tudo bem acordar triste, acordar um pouco sem vontade. Mas é aquilo, ligou o alerta, tem que procurar ajuda. Então eu tenho ansiedade, mas eu como 8 pedaços de pizza numa vez que eu sento. Já passou, né? A ansiedade já bateu como uma temperatura máxima aqui. Então, tudo bem termos ansiedade, mas comer 8 fatias de uma pizza ou um bolo inteiro de chocolate, não. Precisamos de ajuda. E essa ajuda, esse termômetro, é a saúde. É a campanha de conscientização que vai lembrar a gente, que vai fazer a gente se perguntar, talvez eu esteja errado, talvez esteja alguma coisa errada. Acho que comer um bolo inteiro de chocolate não faz bem. Então, a ansiedade, nossa, tá pequeno. Gente, vou ter que ver um pouco mais de perto aqui. Dificuldade de focar em uma coisa por vez. Preocupação intensa e excessiva e persistente. Insegurança e medo constante. Sensação de aceleração, pânico, angústia e inquietação. Respiração acelerada e falta de ar. Sudorese, mãos frias, incapacidade de ficar quieta e calma. Tomadas de decisões precipitadas. Aí eu também posso incluir você tomar decisões erradas. É muito fácil quando você é ansioso. Você se descontrola e acaba tomando atitudes erradas. Procrastinação. Deixa tudo para a última hora. Porque você acha que vai dar tempo. Então, percebem que são várias coisas. Às vezes uma diarreia é sinal de ansiedade. Ansiedade, dor de cabeça, diarreia, é alguma coisa errada. Come, passa mal, dor de estômago, vomita. Porque você pode não ter o mesmo sintoma. Então não é que você vai ter dor de cabeça 15 dias. Hoje você tem dor de cabeça. Amanhã você tem dor de barriga. Amanhã você come e passa mal. Amanhã você come um bolo inteiro de chocolate. Percebem como é importante vocês se conhecerem, porque essa é a principal. Vocês se conhecerem, conhecerem o seu organismo. E perceberem que às vezes esses sintomas que vocês estão sentindo está ligado a algum adoecimento. Essa é a maior questão. Que hoje, quando vocês saem daqui, vocês sejam capazes de identificar que essa dor de cabeça você tomou muito sol,
Ou porque a dor de cabeça hoje, amanhã isso, amanhã depois aquilo, pode ser um conjunto de fatores de um adoecimento mental. Tá? Pode passar. Depressão, cansaço e exaustão, falta de energia e lentidão, sensação de tristeza, vazio e desmotivação contínua, sentimentos de culpa, frustração e impotência, baixa autoestima, desinteresse, apatia, desengajamento, afastamento social, pensamentos negativos e pensamentos suicidas. Alguns alertas em relação à depressão sempre tem que ser muito atento. Pensamento suicida, pensamentos do tipo, quero desistir da minha vida, né? Isolamento social e apatia são muito comuns num diagnóstico de depressão. Tá? E você também pode ter esses mesmos sintomas e também ter os mesmos sintomas junto com a ansiedade. Também pode ter todos os outros sintomas e outros transtornos também. Por isso que o autoconhecimento, o autocuidado com si próprio é tão importante. Tá? O estresse. Quando a gente fala em estresse no trabalho, a gente fala, eu sou estressado. Mas o estresse no trabalho, ele é um adoecimento mental. Porque o estresse, ele pode levar a um burnout, que é a exaustão completa e abandono do trabalho. Você não consegue mais trabalhar. Então, diante de alguns sinais de estresse, nós temos fadiga, tensão e dores no corpo, insatisfação e moral baixa, redução da capacidade de concentração e criatividade, problemas de memória e tomada de decisão, desafios de relacionamento interpessoais, humor alternado e explosivo. Vocês percebem que é tudo muito parecido, né? Estresse, ansiedade, é tudo muito parecido. E são sintomas que às vezes você pode estar irritado hoje e amanhã não. Às vezes você teve uma dor de barriga. 3 dias seguidos. E aí você foi no médico e pegou 3 dias de atestado. Aí no 4º dia tinha dor de cabeça. Aí você fala, pô, o que meu chefe vai falar, né? Aí você vai trabalhar, aí você trabalha 3 dias com dor. Aí no 4º você volta no médico porque você tá vomitando. Aí você fala assim, nossa, é complicado. É complicado porque a gente precisa trabalhar, a gente precisa de emprego, mas ao mesmo tempo a gente precisa de estar vivo e saudável. E não se trabalha doente. Ah, mas o que eu faço? Vou passar fome? Gente, infelizmente, uma coisa que a gente acaba aprendendo na vida é: ninguém é insubstituível. Então você sai hoje do trabalho, amanhã tem outro no seu lugar, e é verdade. É triste, mas é verdade. E você ficou lá, doente. Então, cuidar da nossa saúde mental vem antes de tudo. E aí, tenta voltar mais. O burnout, não sei onde foi parar. Tinha o burnout também, mas o burnout ele é uma situação nova, que é a do esgotamento total. Existem casos novos de burnout. Ele ainda não está dentro do livro da OMS, onde tem todos os transtornos mentais, mas ele já vai ser, ele é novo, né, um transtorno novo, e ele é o esgotamento total. Então é quando aquela pessoa chega no limite e para, simplesmente para. Sabe aquela coisa, aquele estado de jogo a toalha? Literalmente, a pessoa tem uma explosão, não consegue mais trabalhar, ela fica calada, ela tem uma explosão muito grande de sensações, sentimentos e tem um burnout, que é exatamente o próprio nome da palavra, né? Um burnout, ou seja, ela desliga.
Então, esse é um adoecimento novo e tem acontecido com frequência, principalmente agora, depois da pandemia, tá? Então, assim, o que é saúde mental? Pessoas mentalmente saudáveis compreendem que ninguém é perfeito e que todos possuem limites e que não pode se ter tudo para todos. Eles vivenciam diariamente uma série de emoções como alegria, amor, satisfação, tristeza, raiva e frustração. E aí, pessoas mentalmente saudáveis são capazes de absorver e ter essas sensações todas, mas se manter saudáveis. Hoje eu estou triste, mas ok. Eu estou triste, tá tudo bem. Hoje eu não estou legal. Vou ficar na minha. Né? Hoje eu não estou legal, vou ouvir uma música mais ou menos. Não estou legal. E você não deve satisfação para as pessoas de porquê você não está legal. É o seu mundo, é a sua vida, é o seu sentimento, é o seu eu, é a sua subjetividade. Tá? E agora, o mais importante é que agora começam as reflexões. Então, saúde mental também é pensar sobre a sua vida e suas condições sociais. Então, quando a gente fala em janeiro branco, é justamente esses questionamentos que a gente começa a fazer. Então, eu vou pensar na minha vida e nas minhas condições. Eu estou feliz? Então, a gente volta para aquela situação do trabalho, né? Onde eu estou sofrendo um adoecimento mental, estou sofrendo estresse, estou à beira de um burnout, estou com ansiedade, estou tendo uma depressão. E aí, nesse sentido, eu vou pensar o que eu posso fazer para melhorar e sair do emprego, né? Conseguir um emprego melhor, porque isso está me adoecendo. Eu não gosto do que eu faço. O que eu gosto de fazer? O que eu gosto de fazer? Eu trabalho como padeiro, mas eu gosto mesmo, eu queria ter a minha pizzaria. Tá bom, você não pode ter hoje, mas vamos começar a pensar, vamos começar a planejar. Lembra, início de ano, planejamento, folha em branco. O que eu preciso para chegar cada vez mais perto daquilo que eu quero? Mas não, eu quero continuar sendo padeiro e eu quero continuar reclamando que eu sou padeiro. Então você já está em adoecimento. Você só não percebeu ainda. Porque essa apatia que a gente fala é justamente isso. Você olhar e falar, é o velho tanto faz, tanto fez. Né? Então, quando eu falo para vocês, pensem nas suas condições psicológicas. Olha o gancho. Tanto faz, tanto fez. O que falta para eu fazer para eu, sei lá, ter uma pizzaria? Isso é uma validação psicológica. Isso é uma questão de você pensar e de você ver se você tem um adoecimento, se tem alguma coisa errada, se o seu termômetro está equilibrado. E aí eu falo para você pensar sobre os seus relacionamentos pessoais. Não falo com ninguém. Então eu quero estar aqui trancadinho no quarto. Isolamento social. Então, isolamento social, apatia, tanto faz, tanto fez, 3 sinais de alerta. Vocês conseguem perceber como a gente começando a ver as coisas e pensar, a gente começa a perceber que o que precisa às vezes ser mudado? Então, quando eu falo os seus relacionamentos profissionais, tanto faz, tanto fez, estou aqui mesmo, aqui eles me pagam bem, eu fico doida às vezes, morro de estresse, meu coração fica palpitando, né, bem forte. Todo dia eu desmaiei de estresse, mas tá tudo bem, eu ganho bem. E trato todos os meus colegas de trabalho igual um lixo. Mas o importante é que eu ganho bem. Então, irritabilidade, agressividade, fadiga. Olha como é importante a gente pensar nos relacionamentos interpessoais. E aí eu falo disso como de família, trabalho,
relacionamento com si mesmo. Então eu me olho no espelho e eu não consigo me encarar no espelho. Baixa autoestima, falta de amor próprio. Mas, gente, nem tudo é ruim. É nessas horas, apontando, vendo o ruim, trazendo para fora, mostrando e exemplificando, que a gente consegue trabalhar em cima daquilo que precisa mudar. Essa é a ideia de se falar de saúde mental. É justamente você conseguir trabalhar para melhorar. Falar sobre suas crenças e sentidos que te atribuem à vida. Os propósitos para quais você se dedica, a qualidade das suas emoções, sentimentos e pensamentos. É muito importante a gente encarar isso de vez em quando. E aí é muito importante falar também com os outros sobre doença, solidão, a morte e o morrer, sobre preconceito e violência, sobre transtornos mentais, estresse em trabalho, sobre maternidade, sobre sofrimento, medo, angústias e receios. E o mais importante, ter saúde mental também é estar bem consigo mesmo. E isso é o mais importante. Aceitar a si e aos outros com suas qualidades e limitações. Aquele que conseguir fazer isso 100% zerou a vida. Eu acho que esse é o mais difícil. É você aceitar a si e aceitar os outros. Você zerou. Simplesmente você zerou a vida. Porque aí você deixou de lado o orgulho, o egoísmo, a rixa, a rivalidade, todas as encrencas com todo mundo. Você zerou a vida. Parabéns. Você realmente conseguiu lidar com todas as frustrações da sua vida. Aceitar as exigências da vida. Saber lidar com as boas emoções e também com aquelas desagradáveis. Reconhecer seus limites, impor limites, saber dizer sim e, mais importante, saber dizer não. Não, eu não quero fazer isso. Não, eu não aceito isso. Porque isso me faz mal. Isso me adoece. Não quero isso. Porque falar sim é fácil. Não é falar não. Então, saber falar sim, saber falar não é ser mentalmente saudável. Ser flexível também é uma das coisas que a gente mais tem que trabalhar, né? É ser flexível. Organizar o seu tempo. Estabelecer prioridades. Buscar ajuda quando é necessário. Peça ajuda. Não sofra sozinho, peça ajuda. Aprender a reconhecer e a expressar ideias e sentimentos com assertividade. Mantenha o sono reparador. Bons hábitos alimentares. Relaxar sempre que puder. Faça alguma atividade que considere prazerosa. Mantenha seus pensamentos positivos em relação a si, aos outros e à vida. Desenvolva disposição para mudanças, reserve tempo para lazer e família e, principalmente, faça atividade física. Isso é uma coisa que ajuda muito quem tem depressão, ansiedade, estresse. Tem que fazer atividade física. Não é fácil você colocar isso na sua rotina, não é fácil você ter esse hábito, mas você tem que cuidar de você insistentemente para você conseguir fazer isso, tá? Isso também faz parte de você falando assim, não quero melhorar, tanto faz, tanto fez, e também faz parte de você falar, eu vou melhorar, eu vou conseguir manter esse hábito saudável. E aí eu faço um alerta. Essa palestra, ela é uma palestra que, a princípio, ela tem que deixar vocês conscientes, tá? Consciente da necessidade de autocuidado. E se em algum momento, qualquer uma das coisas que eu disse até agora te causou sofrimento, te deixou inquieto, choroso, com vontade de sair correndo, apreensivo, por favor,
ou a qualquer momento, vocês podem procurar qualquer trabalhador da casa e falar: preciso de ajuda, porque nós estamos aqui para isso. Estamos aqui para acolher vocês, tá? Todo trabalhador da casa está aqui disponível para atender a qualquer um desses adoecimentos, tá? Então, a gente não quer que vocês saiam daqui mal. A gente quer que vocês saiam daqui com consciência de que vocês podem melhorar. E aí a parte que particularmente a que eu mais gosto: saúde e espiritualidade. Tá? Em psicologia as pessoas não gostam muito de falar em espiritualidade, religião, né? Causa sempre um murmurinho assim, né? Mas eu gosto muito de abordar a importância da religião e espiritualidade dentro da saúde mental. Tem muita informação, eu vou tentar ler resumidamente, mas assim, somos todos seres desejantes. Então, a todo momento a gente deseja alguma coisa, a gente quer alguma coisa, a gente precisa de alguma coisa. E isso causa um vazio dentro da gente muito grande. E esse vazio, ele faz com que a gente busque sempre esse preenchimento, tá? Então, o que acontece? O que é capaz de fazer com que esse vazio seja alimentado? A fé. O conceito de saúde hoje é integrado entre mente e corpo. Por isso, mais do que nunca, hoje se fala tanto em saúde mental. Atualmente, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, considera o ser humano como bio, que é biológico, psico, que é psicológico, social, que é o intersocial, e espiritual. Ou seja, entende que a espiritualidade faz parte fundamental e constituinte do ser humano. Ou seja, a espiritualidade é parte do ser humano. Ela não tem como não ser dialogada, ela não tem como não ser esquecida. A espiritualidade faz parte do nosso corpo. E é muito bom que hoje a gente tenha, por exemplo, uma OMS, que é a Organização Mundial, reconhecendo que a espiritualidade tem conexão com a nossa saúde mental, tem conexão com a nossa vida. Em tempos incertos, a fé e a espiritualidade são grandes aliadas para o enfrentamento do medo. A fé está ligada à saúde mental do ser humano, influenciando na sua saúde e no seu desenvolvimento humano. Já está mais do que provado cientificamente que quem tem fé adoece menos. Isso já é comprovado. A fé traz sentimentos positivos como gratidão, esperança, ajuda a enfrentar desafios e a ser resilientes. Acreditar que as coisas vão passar e que há sempre a possibilidade de uma vida melhor. Ter fé ajuda o humano a acreditar e a não desistir. Ou seja, não dá para mensurar. Né? Então hoje, se você faz uma ressonância magnética, você consegue ver os efeitos que tem no cérebro da pessoa quando ela está, por exemplo, orando, fazendo uma prece, meditando. Tamanha poder da espiritualidade, da fé que a gente tem dentro do nosso corpo, de como age o nosso cérebro. Independente do momento que a pessoa esteja vivendo, acreditar em um ser divino, uma força maior, uma entidade, ajuda a superar qualquer momento difícil ou enfermidade. A fé é instrumento da espiritualidade. Ter fé na vida é acreditar na vida das pessoas e em nós mesmos. O termo fé e religiosidade são diferentes. A fé e a espiritualidade são sentimentos e emoções positivas. A religiosidade é a forma que o ser humano encontra de expressar a fé. Então, independente da nomenclatura do poder superior, a gente acredita, é importante nutrir a espiritualidade e poder expressar sua religiosidade de forma livre. Ou seja, todo mundo é livre para
expressar a sua espiritualidade e a sua religiosidade de forma livre. E aí, o que isso significa? Por exemplo, quando você estiver lá no hospital, você como espírita, você pode pedir sim, para chamar alguém da sua casa espírita, de algum centro espírita, e fala assim, eu quero que venham aqui conversar comigo, fazer o evangelho. E tá tudo bem. Você vai ser atendido. E isso vale para católico, messiânico, evangélico, budista, batista, né? Porque a religiosidade, a espiritualidade é livre, ela parte desse princípio, que todo mundo é livre para escolher a sua religião. Tá? A fé ajuda a equilibrar a ansiedade, o estresse, ao nervosismo, aos pensamentos negativos. E é por isso que a fé influencia sim na saúde. Não só da mente, mas muitas vezes do corpo também. Então eu estou lá, né? Arrancando meus cabelos. O que eu faço? Paro. Sentiu a perturbação? Vamos fazer uma prece? Vamos se ligar à casa espírita? Vamos se ligar a Jesus? Vamos fazer a nossa prece? Vamos respirar fundo? Vamos se acalmar? Eu estou muito nervosa. Aqui. Vamos se acalmar? Religião e espiritualidade ajudam pessoas a lidarem melhor com adversidades, melhoram os aspectos da saúde mental, interferem nas condutas médicas, mas ainda precisamos de evidências a fim de mostrar o benefício da abordagem espiritual no tratamento dos clientes, dos pacientes. Ainda tem muito a se provar, ainda tem muito a ser feito, mas já existe um caminho, né? Então a gente acredita que daqui a muito tempo ainda vamos estar em situações melhores em relação à fé, religião e espiritualidade. Mas o mais importante, com a reforma íntima, não pode ser esquecida, muito disso é remédio. Espiritualidade e ciência se conectam na interação voltada ao cuidado humano, em que a fé e os caminhos que conduzem a ela são responsáveis pelo apoio que precisamos no tratamento de nossas enfermidades. E aí, a casa como centro, o centro espírita cristão, o que a gente pode fazer para ajudar na ansiedade, na depressão, no estresse e no burnout? Tratamentos espirituais, ácido padrão, magnético, anímico, todos eles, passe de desobsessão, todos eles são tratamentos efetivos para esses adoecimentos mentais e outros. Água fluidificada, traz a garrafinha de água, deixa aqui na mesa, leva para casa, toma durante a semana, faz a prece. Acolhimento fraterno, a gente tem a entrevista para quem chega a primeira vez, faz a entrevista. Mas está aqui na casa, não está bem, está em sofrimento, está angustiado, chama a Débora, chama a Kelly, chama a Salete, chama seu Cristóvão, conversem, peçam ajuda, não estou me sentindo bem, eu não estou muito legal, vamos tomar um passe, vamos fazer um tratamento, vamos conversar, o que aconteceu na semana? Palestra, essa palestra, o estudo do Evangelho na quarta-feira. Vim na casa para estudar o Evangelho, para entender. Eu vou falar para vocês que o remédio está no Evangelho. O Evangelho é o nosso remédio. Evangelização infantil e de adolescentes. Prevenção. Prevenção de saúde. Criança e adolescente no Evangelho. Lá na evangelização sendo cuidada e no caminho correto desde pequeno. Aprendizado, reforma íntima desde pequenininho, trabalhar em prol dos outros. Uma vez seu Cris disse para mim, logo quando eu cheguei no centro, que não tem espírito obsessor que aguente um irmão trabalhando em prol da caridade. É isso. Ai, não sei, estou meio perdido na vida, não estou entendendo. Vem trabalhar. A gente tem aqui, bazar, a gente tem os doces, tem a biblioteca, a calha que está entupida. O que não falta aqui é serviço. Faz os cursos da casa,
Aprende sobre a reforma íntima. Às vezes a gente precisa olhar o exterior para depois começar a olhar o interior, para entender o exterior. O centro espírita pode auxiliar no tratamento dos adoecimentos mentais citados, e cada um dos trabalhadores da casa, de forma benéfica, trabalhará em prol do amor e da caridade. No que tange a parte espiritual, é de suma importância buscar não apenas a ajuda espiritual nos centros espíritas, mas, estando aqui, se conectar com os espíritos de luz. Porque não adianta você estar aqui também se não você ir para lá. Está aqui e vamos se conectar aos espíritos de luz, a Jesus, para que eles possam nos proteger e orientar o nosso caminho. Assim, somando todos os estudos adquiridos nos cursos, nos bons fluidos, atraímos pela nossa elevação a luz dos espíritos benfeitores. Certamente, a existência será mais tranquila com paz no coração, na mente e na alma. Nosso querido Chico Xavier ainda salienta: lança as inquietudes sobre as tuas esperanças em nosso Pai Celestial, porque o divino amor cogita do bem-estar de todos nós. E aí, eu vou te dar o remédio. Bem-aventurados aqueles que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. São Mateus, versículo 5 e 4. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vós são o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fomes, porque sereis saciados. Ditosos sais, vós que agora chorais, porque reireis com lucas. Então, dentro do Evangelho está lá. E bem-aventurados aflitos, o remédio para depressão, ansiedade, estresse, burnout, tristeza, melancolia. E aí, como que a gente pode ajudar a campanha do Janeiro Branco durante o ano? É cobrando das autoridades, do posto de saúde, divulgando, compartilhando informação sobre saúde mental, né? É um assunto que a gente tem que comentar, tem que falar e tem que conversar para deixar de ser tabu, preconceito e ser uma coisa comum, igual uma Bíblia, né? Depois a gente vai disponibilizar, quem quiser o slide para ver tudo direitinho, a gente passa, tá? A gente deixa na página do Cristão. E aí, em um mundo caracterizado por graves índices de adoecimentos mentais e emocionais, além de múltiplas formas de violência nas relações entre os indivíduos, saúde mental é a maior riqueza da humanidade. E por si só, uma vida melhor e mais humana, com mais amor e mais responsabilidade em relação a si mesma e em relação a cada uma das suas partes, é o que devemos respeitar em cada uma das nossas histórias. E aí, aqui são 10 atitudes para um mundo com mais saúde mental. Então, como eu disse, cobrar, né, as autoridades, os serviços públicos, para trazer mais informações, mais cuidado sobre saúde mental, praticar exercícios. Aí você não precisa praticar exercício só você chama você, sua vizinha, né, o grupinho lá. Estamos caminhando aqui em prol da campanha de Janeiro Branco. São atividades que você pode começar a divulgar, praticar. Autoconhecimento, qualidade de vida, vínculos sociais. Não pode se isolar, gente. Vamos tentar. Eu sei que é difícil, mas vamos tentar. Fala hoje, semana que vem fala com outro amigo. Abertura de novos conhecimentos, espiritualidade e religião, fé, contato com a natureza e sentido próprio da vida. E lembrando que qual é o tratamento? Profissionais da saúde, psiquiatra, terapeuta, psicólogos, fé e espiritualidade são auxiliares para os tratamentos, atividade física, hábitos saudáveis de acompanhamento terapêutico. Tá? É importante a gente ter essa base para a gente conseguir viver nos dias de hoje. Tá? Tá acabando, tá?
Aí, então assim, tem dias que não damos conta de tudo e está tudo bem, né? A gente não tem que ser aquela pessoa faz tudo, Mulher Maravilha, que não vira a camiseta da Mulher Maravilha, mas rasgou. Enfim, das poderosas, enfim, dá conta de tudo, não precisamos, tá? E agora eu vou trazer para vocês um dorama, uma lenda bem bonitinho, que fala justamente a respeito de emoções, tá? É uma lenda coreana. Chama O Menino que se Alimentava de Pesadelos. Alguém já viu isso? Você tá com cara, você já viu, né? Dorameira. E não sabe, dorama são novelas coreanas, né? Então, dentro de uma novela coreana tem esse livro. Aliás, é um livro que está esgotado de tantos sucessos que esse livro fez. E aí eu achei muito interessante, muito a ver com o tema, então eu trouxe. Lembranças comuns do passado que ele queria apagar eram repetidas nos sonhos dele todas as noites e o assombravam sem parar. O menino morria de medo de dormir. Certo dia, ele foi até a bruxa e implorou: por favor, apague minhas lembranças ruins para que pare de ter pesadelos. Fale qualquer coisa que você pedir. Anos se passaram e o menino virou adulto. Ele não tinha mais pesadelos. Mas por algum motivo, ele não era feliz. Certa noite, uma lua de sangue iluminou o céu e a bruxa finalmente apareceu de novo para pegar o que ele havia prometido em troca do desejo. E ele então lutou com ela muito ressentido. Todas as minhas lembranças ruins se moram. Por que não? Por que não? Por que não consegui ser feliz então? Então a bruxa levou a alma dele como foi acordado e disse uma coisa a ele: lembranças muito dolorosas, lembranças de arrependimento, lembranças de machucar e ser machucado, lembranças de ser abandonado. Somente aqueles com essas lembranças enterradas no coração podem se tornar mais fortes, apaixonados e emocionalmente flexíveis. E só essas pessoas podem alcançar a felicidade. Não se esqueça de nada. Lembre-se de tudo e supere. Se não superar, será uma criança cuja alma nunca floresce. Bom, a bibliografia. Então, esse é o fim da palestra, tá? Essa última parte realmente é para a gente ver que estar triste, ter lembranças ruins, tudo isso faz parte do nosso ser como somos, tá? Então, aqui foi dando direito da bibliografia. Eu espero que de alguma forma a palestra tenha